Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Gerente negra rejeitada no banco, 10 minutos depois, ela demite toda a equipe. No Distrito Financeiro de Charlotte, a capital financeira da Carolina do Norte, as torres de vidro erguem-se como promessas do futuro, mas algumas ainda abrigam vestígios de um passado congelado. Entre elas, um edifício majestoso situa-se na esquina da Rua Tryon com a 4ª Avenida, um edifício de vidro colorido e aço escovado, abrigando a agência principal do First Southern Bank. É um banco renomado e tradicional, quase lendário na região. Jornais financeiros elogiam regularmente sua solidez e gestão conservadora. Mas, nos círculos internos, quem trabalha lá sabe que por trás dos sorrisos educados dos gerentes e das poltronas de couro polido nas salas de reunião, existe uma cultura silenciosa de exclusão aqui. As decisões são tomadas pelos mesmos tipos de pessoas há décadas, homens brancos de terno cinza, que frequentaram as mesmas universidades, os mesmos clubes de campo, os mesmos círculos exclusivos. Naquela manhã, a luz do dia deslizava pelas janelas como uma lâmina sobre o vidro, e o saguão do banco parecia imerso em uma calma quase religiosa. As plantas decorativas estavam aparadas milimetricamente. O ar-condicionado difuzia um frescor calculado e o aroma sutil de couro e papel brilhante pairava pelo espaço. O farfalhar abafado dos sapatos, os murmúrios controlados dos funcionários, o riso discreto dos clientes abastados, tudo exalava uma espécie de poder silencioso, quase solene. E então, em 9h06 em ponto, a porta principal se abriu. Uma figura feminina cruzou a soleira. Instantaneamente, ela pareceu quebrar o equilíbrio congelado da decoração. Madison L. Carter, preto, elegante, extremamente carismático. Ela caminhava com uma segurança calma, uma autoridade natural. Seu terno creme sob medida delineava sua figura esbelta, enquanto seus sapatos pretos de couro envernizado ecoavam suavemente no saguão de mármore. Na mão esquerda, ela carregava uma pasta de couro marrom escuro, discreta, mas claramente luxuosa. Seu rosto, ao mesmo tempo gentil e determinado, era o de uma mulher que sabia exatamente quem era. Uma mulher que não tinha mais nada a provar. Tem 42 anos de idade, Madison não era simplesmente o chefe de Carter Equity Holdings, um grupo financeiro independente que construiu sua influência reinvestindo em bairros historicamente negligenciados no Sudeste americano. Tornou-se uma figura respeitada nos círculos empresariais, orientada por alguns dos maiores investidores do país, condecorada por seu trabalho em inclusão econômica e apelidada em Forbes, o estrategista com um coração de aço e uma memória de elefante. Mas o que os funcionários do First Southern Bank não sabiam, e isso lhes custaria caro, era que Madison Carter não veio como uma simples cliente naquele dia. Sua chegada marcou a fase final de um complexo processo de negociação e reestruturação, iniciado 9 meses antes entre a alta administração do banco e sua própria empresa. A Carter Equity Holdings, em rápido crescimento, havia adquirido diversas participações estratégicas em agências-alvo da rede bancária. Naquela manhã, Madison tinha acabado de finalizar a aquisição desta filial central de Charlotte. Ela não estava lá para falar com um conselheiro. Ela não estava lá para abrir uma conta. Ela veio tomar posse de um lugar onde, até então, ela nem teria sido saudada adequadamente. E em poucos minutos, o que alguns consideravam uma intrusão se transformaria em uma amarga lição de humildade e poder revertido. Por muito pouco Madison entra pela porta, que a atmosfera mudaria. Não era tanto que ela quisesse atenção, ela não precisava, mas sim que sua presença naturalmente inspirava respeito. No entanto, naquele saguão do First Southern Bank, esse respeito não seria concedido. Ainda não. O piso de mármore branco, liso como uma camada de gelo, refletia a luz fria dos lustres modernos pendurados no teto. Madison caminhava com passos medidos, terno creme perfeitamente ajustado acariciando seus quadris a cada movimento. Seus sapatos de couro envernizado preto, brilhando como um espelho, batia suavemente nos azulejos num ritmo regular, quase cerimonial. Em seu braço, sua bolsa Givenchy de couro marfim contrastava com os tons frios do espaço, como uma assinatura de refinamento silencioso. Os olhares se voltaram furtivos, às vezes insistentes. Alguns funcionários interromperam a conversa. Clientes sentados no lounge vestidos de tweed ou seda, ergueram a cabeça sem sequer esconder a curiosidade. Uma mulher negra sozinha, vestida com tanta graça e presença em um lugar tão codificado? Foi o suficiente para despertar suspeita, julgamento e aborrecimento tácito. Madison, no entanto, permaneceu impassível.
Ela não era estranha a esse tipo de recepção, ou melhor, a essa falta de recepção. Ela conhecia isso desde a juventude. Ela sabia exatamente o que suas roupas provocavam, o que sua cor de pele apagava aos olhos de alguns. Mas ela nunca vacilou. Não hoje. Principalmente hoje. Ela calmamente se aproximou da recepção. Mesclado, uma jovem branca na casa dos 20 anos, ajeitava nervosamente os cabelos loiros atrás da orelha enquanto digitava no teclado. Sua maquiagem estava impecável, mas seus olhos estavam secos e apressados. Ela mal olhou para cima quando Madison apareceu na sua frente. Posso ajudar? Ela disse num tom mecânico, quase irritado, sem nenhuma intenção real de ajudar. Madison sorriu educadamente para ele. Sim, tenho uma reunião com o Sr. Thompson, o gerente da agência. Meu nome é Madison Carter. Heather digitou rapidamente no teclado. Alguns segundos se passaram. Então ela franziu a testa e olhou com ceticismo para Madison. Não vejo nenhuma nomeação com esse nome. O tom era áspero, quase acusatório. Como se a ideia de uma mulher como Madison ir a um encontro como o diretor parecia impossível ou inapropriado para ele. Madison, sem perder a compostura, tirou o celular da bolsa e mostrou a tela para Heather. Um e-mail apareceu claramente com a hora, a data e a assinatura de Charles Thompson. Está confirmado por e-mail. Você pode verificar diretamente com ele. Heather olhou rapidamente para a tela, mas não tocou no celular. Em vez de fazer uma ligação ou pedir confirmação, ela fixou o olhar em Madison, um olhar que se moveu lentamente do rosto para os sapatos. Era uma inspeção. Um julgamento silencioso. Então ela respirou secamente. Senhora, este saguão é reservado para clientes premium. Se quiser abrir uma conta, nosso anexo fica a 2 quadras de distância. Essas palavras, ditas num tom meloso mas áspero, caíram como um tapa. Não houve erro no e-mail. Não houve dúvida na consulta. Não é uma questão de protocolo, nem de organização. Era uma questão de presunção e preconceito. As palavras de Heather estavam cuidadosamente revestidas de cortesia bancária, mas a intenção era clara. Parece que você não pertence a esse lugar. Madison sustentou o olhar dele sem piscar. Um silêncio tenso se instalou. Naquele momento uma vereadora, vestida com um impecável tailleur cinza escuro, passou por Madison. Ela fingiu não vê-la e deliberadamente passou por ela, como se quisesse sinalizar seu território. Então, em voz alta para que todos ouvissem, ela disse: outra que se acha importante. Madison respirou fundo. Seus ombros se endireitaram, seu olhar permaneceu imperturbavelmente calmo, quase gélido. Ela não respondeu à provocação, não desta vez. Não diante daqueles rostos desdenhosos. Ela sabia que a força não residia no calor da raiva, mas no autocontrole. Sem dizer uma palavra, ela se afastou silenciosamente da recepção com um andar ainda elegante e seguro. Chegando a um canto discreto do saguão, pegou o telefone e discou um número. Ethan. Sim, sou eu. Estou aqui e tenho um problema. Sim, vou ter que resolver isso imediatamente. Mande os documentos para a agência rápido. Ela desligou e, com uma serenidade quase desconcertante, sentou-se em uma poltrona perto da entrada. Suas mãos repousavam calmamente sobre os joelhos, mas por trás dessa aparente tranquilidade, sua mente estava a mil. Ela analisava antecipando cada movimento, cada palavra que pudesse seguir. Ao redor dela, o murmúrio abafado de clientes continuava, ainda inconscientes da onda de choque que logo se desenrolaria. 10 minutos se passaram. 10 minutos durante os quais o tempo pareceu parar, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. Então, de repente, as portas de vidro do salão se abriram, quebrando a calma silenciosa. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Entrou um homem imponente com mais de 50 anos, pele escura e porte digno e confiante. Atrás dele seguiam 2 homens de terno escuro, assim como uma mulher elegante carregando uma maleta de couro preta. Era Ethan Wallace, presidente do Conselho de Fusão, figura respeitada no mundo financeiro, ex-colega e mentor de Madison, conhecido por seu rigor e intransigência. Momentos depois, o gerente da agência, Carlos Thompson, apareceu correndo pelo corredor, parecendo nervoso e abatido. Tentou olhar para Madison, visivelmente surpreso. Dr. Carter, desculpe, não fui informado da sua chegada. Madison se levantou lentamente, seu olhar penetrante varrendo a sala. Ela então se virou para Mesclador e os outros 2 funcionários que participaram de sua humilhação. O silêncio caiu como uma guilhotina no saguão. Até os clientes pararam o que estavam fazendo, cativados pelo momento solene. Não estou aqui apenas como cliente. Madison começou, sua voz clara e firme, mas como proprietário majoritário.
Ela então abriu elegantemente sua bolsa e tirou vários documentos cuidadosamente organizados, contratos, escrituras de propriedade e outros papéis oficiais, todos assinados, carimbados e validados pelas autoridades legais e financeiras. Hoje estamos finalizando a aquisição desta agência do First Southern Bank pela Carter Equity Holdings. Ela fez uma pausa, examinando a sala, seu olhar carregado de significado. Este edifício, este salão, estes escritórios, agora pertencem-me. Os rostos que se mostravam altivos e desdenhosos apenas alguns minutos antes empalideceram de repente. Um sopro frio pareceu soprar pela sala. Quase se podia ouvir o eco surdo de sua certeza se desintegrando. Heather desviou o olhar, mordendo o lábio inferior, enquanto a conselheira que a havia humilhado cerrava os punhos, em silêncio. Charles Thompson, por sua vez, abaixou a cabeça, incapaz de encarar o olhar daquele que havia subestimado. Naquele momento de suspensão, Madison sabia que o equilíbrio havia mudado, e que nunca mais neste salão ela seria ignorada. Heather, perturbada, sentiu as palavras escaparem. Sua voz tremeu levemente, gaguejando. Eu não sabia. Foi um mal-entendido. Eu não queria. Mas Madison a encarou, implacável, com uma dignidade que não deixava espaço para desculpas. Seu olhar sombrio perfurou a alma de Heather, ponderando cada sílaba de sua resposta. Você me humilhou, disse Madison com a voz calma, mas carregada de gravidade. Não porque não soubesse quem eu era. Não. Você me humilhou porque desde o primeiro momento, julgou que eu não podia ser ninguém. Heather desviou o olhar com o rosto vermelho de vergonha e confusão, enquanto o silêncio ao redor deles ficava mais pesado. Madison virou-se lentamente para Sr. Thompson, o diretor, que parecia preso à própria surpresa. Tenho uma visão clara para esta filial. Uma visão de excelência, diversidade e respeito. Sua voz elevou-se calma, mas firme, imbuída de uma autoridade inegável. Não tolerarei mais nenhuma forma de discriminação nesta instituição. Então, com lentidão solene, ela acrescentou. A partir de hoje, esta equipe não faz mais parte do nosso futuro. Um murmúrio percorreu a sala. Os funcionários visados trocaram olhares preocupados, alguns começaram a juntar seus pertences, outros, petrificados. Pareciam não entender o que acabará de acontecer com eles. Charles Thompson, o diretor, abaixou a cabeça em derrota, incapaz de argumentar. Na fila, um cliente de meia-idade bem vestido e com aparência sábia, sussurrou emocionado. Esta é a primeira vez que vejo a justiça ser tão clara, tão direta. Ao redor deles, outros assentiam silenciosamente. A sala inteira parecia respirar um ar novo, o da mudança. O de uma promessa finalmente cumprida. Madison, imóvel como uma estátua de mármore, sentiu o peso daquele momento histórico. Ela não apenas reivindicou o que lhe era devido, mas também abriu a porta para um futuro onde a dignidade nunca mais seria uma opção. No espaço de algumas semanas, o sucursal First Southern Bank de Charlotte passou por uma transformação dramática sob a liderança visionária de Madison Carter. Acabaram-se o conservadorismo morno e os preconceitos tácitos. Madison contratou uma equipe representante da diversidade da cidade e do país. Ela recorreu a consultores com diversas formações e origens socioeconômicas, garantindo assim uma compreensão genuína das múltiplas necessidades dos clientes. Mulheres empreendedoras recém-formadas de comunidades frequentemente marginalizadas, especialistas apaixonadas por finanças responsáveis, todos foram recrutados com cuidado e entusiasmo. Ela jogou um novo departamento de investimentos dedicado especificamente a pequenas empresas administradas por mulheres e minorias, um setor há muito negligenciado pelas grandes instituições financeiras. Este departamento rapidamente se tornou um celeiro de talentos, uma plataforma de lançamento para inúmeras iniciativas locais, apoiando o crescimento econômico e a criação de empregos. Ao mesmo tempo, Madison criou um programa inovador de mentoria financeira destinado a jovens da comunidade, especialmente aqueles de bairros carentes. Workshops, coaching personalizado e sessões de treinamento sobre gestão financeira, investimentos e empreendedorismo, tudo foi pensado para dar aos jovens as chaves essenciais para a independência financeira. A história dessa transformação rapidamente virou assunto da moda. Veículos de comunicação locais, em seguida nacionais, divulgaram essa história de sucesso. As manchetes foram abundantes. De cliente ignorado a proprietário ousado. Um banco se reinventa graças a uma mulher negra com liderança exemplar, Madison Carter, a revolução silenciosa de uma instituição centenária. Madison apareceu em programas de televisão de prestígio, estações de rádio nacionais e conferências internacionais.
Ela impressionou em todos os lugares com sua compostura inabalável, autoridade silenciosa e visão clara de liderança baseada em respeito, inclusão e excelência. Um ano depois, os resultados foram eloquentes. A filial estava quebrando todos os recordes de satisfação do cliente, de inovação de produtos financeiros e de desempenho econômico. Ela se tornou um modelo, um exemplo vibrante de que a mudança era possível e lucrativa. Quanto a Ritter, a jovem recepcionista que certa vez se recusou a reconhecer Madison, ela havia se candidatado a outro emprego, mas suas recomendações eram extremamente escassas. A notícia de sua atitude se espalhou pela cidade, impactando sua carreira. Madison, por sua vez, continuou sua ascensão. De seu escritório com fachada de vidro e muita luz, uma moldura pendia na parede. Uma citação que a guiou em cada passo desta batalha. A vingança é barulhenta, mas a dignidade silenciosa constrói impérios.